A paz do Senhor, povo de Deus, menina, sejam muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio da Mulher e o Seu Chamado. E nós estamos felizes porque você está conosco. E se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Também deixa o seu comentário, seu pedido de oração. E vamos para mais um vídeo. Hoje nós iremos tratar sobre o texto 1 Samuel, capítulo 1, o versículo de número 2, que vai ser como base para a gente trazer a palavra de hoje. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. O nosso texto base de hoje vai ser relacionado a Ana. E Ana, a gente conhecemos um pouco da história, como também sabemos o que aconteceu. Por que a referência desse terceiro vídeo, do terceiro episódio, é Ana, referenciado a mulheres. Então, vamos começar falando desta grande mulher que fez uma obra sendo usada por Deus de tal maneira. Começando pelo nome dela. O que significa o nome Ana? Uma mulher cheia de graça ou uma mulher graciosa? Então, só o nome dela já tem um significado importante na Bíblia. E o primeiro ponto que eu quero trazer neste vídeo de introdução ao nosso terceiro episódio seria Ana foi chamada para um propósito. E o chamado de Ana foi exatamente: o Senhor queria que ela viesse gerar a um profeta. E ela só queria um filho, porém Deus queria que ela gerasse um profeta. E esse profeta já chamado Samuel. E vamos entender que Ana era uma mulher que era estéril, porém o Senhor se agradara dela. Ela era sincera. E vamos aqui descobrir algumas virtudes de Ana. Quando ela, a primeira virtude dela era que ela era sincera. Ela era uma mulher sincera, onde não escondia sua dor, seu sofrimento. E o seu semblante de tristeza mostrava e demonstrava o estado que estava a sua alma. Era uma mulher que estava ali mostrando que a sua sinceridade, que ela era humana, que ela estava ali passando por aquele momento difícil. Porém, ela ali mostra a sua sinceridade, primeira virtude que ela tinha. A segunda virtude era uma mulher inabalável, tinha uma fé insondável, era uma fé que confiava totalmente no Pai, no Senhor Jesus, onde ali ela, por mais que seu ventre dizia que ela era estéril, ela acreditava e tinha plena convicção, a fé que a fez crer que ela teria este filho, que ela geraria um filho. O terceiro ponto, que é muito importante, ela tinha a perseverança em oração. É a terceira virtude de Ana, porque ela perseverava em buscar ao Senhor. Ela tinha ali a sua vida com Deus. Mesmo que as coisas pareciam contrárias, mas ela permanecia com a sua vida no altar em oração. A quarta, a gente podemos também trazer aqui que ela era uma mulher que se abnegou, ela se desproveu do egoísmo, onde ela lhe entregou o Samuel que ela tinha gerado, e ela entregou para o Senhor para viver de uma forma dependente de Deus. Ela não tomou para si, porque a sua oração anteriormente já era dizendo: se o Senhor me der um filho, eu te devolverei. Você virá o Senhor na sua casa por todos os dias. Então ela amamentou enquanto era pequeno. Por uma certa idade foi para o templo, onde ali passou a ser profeta do Senhor. Também a quinta virtude dessa mulher, que não pode ser a menos, é que ela era uma mulher de adoração e de louvor. Ela tinha ali a sua adoração sincera e verdadeira para com Deus, ou seja, ela tinha o seu coração voltado totalmente em adoração a Deus, e a sua intimidade com Deus era uma intimidade
muito intensa. Ela tinha ali uma intimidade com Deus tamanha, onde ela poderia se abrir com o Senhor. Sexta virtude de Ana, mãe exemplar e amorosa. Ela amamentou o Samuel, ela cuidava dele, ela fez o que estava ao seu alcance durante o tempo que ela passou com ele. E ao tempo certo ela levou ele para servir ao Senhor. E por último, que não pode deixar de ser menos importante, sendo totalmente importante na vida de Ana, é que ela foi influenciadora de gerações. Ou seja, ela foi uma mulher que influenciou Davi em um dos seus Salmos 113, quando ele faz parte do louvor de Ana. Então vamos ver que ela influenciou gerações, ela influenciou homens e mulheres temente a Deus. E essa mulher, ela traz uma grande reflexão de chamado para o que ela foi chamada. E o mais interessante é o que aprendemos com o chamado, com o que foi trazido aqui neste vídeo, né, na questão de chamado, a qual nós temos tratado desde o início, sobre a mulher e o seu chamado. Na diversidade do dia a dia, a gente queremos, às vezes, descobrir o nosso chamado, mas nós, às vezes, temos a dificuldade de enxergar para o que o Senhor nos chamou. Então, isso nos vem a pensar, para que o Senhor me chamou? Quem sabe eu falo com pessoas que dizem assim, o Senhor não me chamou para cantar. Eu não tenho o dom de cantar, eu não fui chamado para louvar, eu não fui chamado para pregar. Mas Deus, quem sabe Deus te chamou para ser uma mãe, para ser uma jovem que serve, que não precisa que pessoas vejam para que você possa ser chamado e servir ao Senhor. Quantas mulheres, quantas pessoas servem ao Senhor nos bastidores e foram chamados para servir. E quando você entende para o que você foi chamado, você faz com excelência e diz, eu sei para o que eu fui chamado. E Ana, após descobrir que o Senhor tinha algo maior na vida dela, ela entendeu que o chamado que o Senhor tinha era para gerar um profeta, era para ser uma mãe exemplar. Então isso significa que ela foi chamada para uma obra muito grande. E eu posso estar falando com pessoas que acreditam que o Senhor não tem nenhum chamado em si na sua vida. Mas eu quero te falar que o Senhor tem um chamado para você sim. Pode não ser de estar no meio de pessoas, pode não ser de ser influencer na vida de muitas pessoas, ou para pessoas te ver, mas você tem um chamado sim, porque o Senhor te chamou para uma obra maior. E eu quero que você descubra qual é o teu chamado. Quem sabe o Senhor te chamou para servir de uma forma que as pessoas não precisem ver, de uma forma que as pessoas não precisem observar que você foi chamada, mas você sabendo em si para o que você foi chamado. Quem sabe eu falo com pessoas que cuidam da obra do Senhor, mas não têm a devida compreensão de pessoas, não é visto por pessoas, não queira ser visto por pessoas. A Ana, ela não se preocupava para o que as pessoas pensavam ao seu caso, como também ela permanecia buscando ao Senhor. Ela tinha um foco, ela não perdeu o alvo. E ela seguiu aquilo que ela sabia que o Senhor poderia fazer na vida dela. E o que nós aprendemos com este ensino de hoje é que Deus não está olhando para as nossas limitações. Deus, ele não está olhando para a nossa força humana, a nossa incapacidade humana. Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para dentro de nós. E o interessante é que o Senhor trouxe a memória agora de um salmo que Deus é aquele que sonda, que conhece. É aquele que conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Então vamos ver que Deus não escolhe, não chama porque somos capazes, não. Deus nos chama porque somos pessoas humanas, incapazes, pessoas que não têm capacidade alguma de exercer alguma coisa na sua obra, algum chamado, seja ele para o ministério da palavra, do louvor, da família, do casamento, de jovens, de
diversas áreas para o que o Senhor chamou. Quem sabe Deus te chamou, mulher jovem, para ser uma excelente serva na sua empresa onde você trabalha, para servir com excelência. Quem sabe Deus te chamou para ser uma boa esposa, chamada para cuidar do lar. Quem sabe Deus te chamou para ser uma serva do Senhor que adora, que está ali para adorar, para louvar, para agradecer, para interceder. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Então, eu quero que você descubra, durante estes vídeos que estamos passando, que todos nós temos um chamado. E o Senhor nos chamou para uma obra maior. E acreditando eu ou você ou não, o Senhor, Ele é aquele que chama e é aquele que confirma o seu chamado na vida dos seus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós agradecemos a você que é inscrito, a você que está nos assistindo e também falando que teremos mais vídeos aprofundados em outros temas específicos, porém, nesse próximo vídeo estarei trazendo outras 7 referências sobre a Ana, sobre o seu chamado, sobre o que ela enfrentou. Eu já trouxe aqui as virtudes dela, as 7 virtudes, e também irei trazer as 7 referências a respeito do sofrimento que ela enfrentou por este chamado que havia na vida dela, que trouxe um peso difícil para ela suportar, mas ela conseguiu vencer, porque o Senhor jamais vai colocar sobre os seus ombros um chamado que você jamais vai poder carregar. Ele sempre vai te chamar para algo que ele sabe que ele vai te capacitar, não é nem que você seja capaz, é que ele vai te capacitar para exercer este chamado que o Senhor tem na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, já agradecendo a Deus e a você por tudo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, o seu comentário. E que Deus te abençoe até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.